Salve, salve, meus alunos da mediação tecnológica. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí de biologia. Eu, professor Silvio Santos, aqui com vocês. Vamos dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Nosso primeiro ano. Vocês estão se familiarizando agora com essa pegada do ensino médio. Mas não tem mistério não, né? Aquilo que eu sempre falo. Essa parte básica, você aprendendo ela, com certeza você vai ter mais facilidade quando as coisas começarem a se aprofundar, tá bom? Uma coisa que vai ser muito importante hoje é a gente entender a importância da pesquisa, né? Inclusive, a gente está preparando a gente que eu falo enquanto corpo de professores, né? A gente está preparando algumas aulas para vocês sobre a questão, né, das eletivas que nós vamos fazer, sobre a questão de método científico, de vocês saberem algumas formas oficiais de construção de documentos científicos, tá bom? Na última aula, nós falamos algo sobre nomenclatura científica, né? Eu lembro que nós falamos de Linneu, que é considerado o pai da taxonomia. Falamos a questão aí do sistema binomial, né? Que todo nome de espécie ele é composto por dois termos, né? Sendo que o primeiro é o gênero, e é escrito sempre com inicial maiúscula, e o segundo é o epíteto, que é todo escrito em minúscula, né? E sempre na linguagem latim, né? Um exemplo disso é o Homo sapiens. Esse nome é o nome científico do ser humano, né? Então, Homo é o gênero, letra maiúscula no início, e sapiens é o epíteto. Mas o nome da espécie é Homo sapiens, não é nenhum dos dois sozinhos, tem que ser sempre eles dois, até porque, como o próprio nome diz, a regra, né, o sistema é binomial, sempre na língua latim, né? Então, esse foi um detalhe que nós vimos na aula passada, que tem a ver com essa aula de hoje, porque a gente vai falar um pouco aqui de métodos científicos, né? A linguagem científica, a importância da gente seguir alguns protocolos oficiais para desenvolver determinado estudo, tá bom? Então vamos lá, joga na tela, por favor. Método científico, etapas do método científico, o método científico no cotidiano, a importância da pesquisa em biologia e pesquisa nas diversas áreas de biologia. Habilidades, relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. Identificar diferentes formas de obter informações, observação, experimento, leitura de texto, gráfico, imagem, meios multimídias e entrevistas, selecionando aquelas pertinentes ao tema de estudo, né? Então, etapas do método científico. Olhando aqui para mim agora, o que acontece? Toda vez que você vai buscar um determinado conhecimento, é preciso que isso parta de algum tipo de curiosidade, não é verdade? Da onde que vem o conhecimento? Da busca por informação. E se eu busco informação, né? Se eu busco essa informação, é porque, por algum motivo, eu precisei ficar sabendo daquilo, né? Quando eu construo, por exemplo, uma determinada, sei lá, eu construo qualquer coisa na minha casa, né? Uma mesa. Eu tive que buscar alguma coisa para fazer aquela mesa. Eu tive que me basear em outra mesa, né? Por quê? Porque o conhecimento, ele é feito, né, através de referências que a gente tem, geralmente, de algo que já existe, né? A curiosidade, ela faz com que eu procure o conhecimento. Só que no caso da ciência, nós precisamos fazer esse conhecimento ser oficializado, digamos assim, né? Ele não pode ser de qualquer forma. Então, para a gente desenvolver uma pesquisa científica, a gente precisa seguir algumas etapas que fazem parte aí de protocolos, né? Para que esse estudo seja
no final, ele tem ali uma credibilidade, né? Ou seja, se ele passou por determinados crivos de amadurecimento, então significa que ele tem maturidade para afirmar alguma coisa. Ele não, aquela pesquisa ela não saiu de qualquer lugar ou não foi falada ou citada de qualquer maneira. Ela seguiu alguns passos que exige a comunidade científica para que ela seja dita como um conhecimento científico, né? Então, na tela aí, por favor, etapas do método científico. O que é mesmo o método científico? É um conjunto de etapas ou passos que um cientista segue em uma sequência lógica organizada para estudar os fenômenos, né? O professor Maurício e a professora Lucy, eles brincam, né, com uma frase que uma vez eu falei, né, que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? É quando eu quero saber alguma coisa, isso é como se fosse uma pergunta. Como é que é isso? Né? E de repente eu vou atrás. Quando eu vou atrás e consigo a resposta, aí eu estou gerando conhecimento, tá bom? Então, principais etapas do método científico. Observação, né? Quando eu observo alguma coisa, aquilo vai me gerar uma necessidade de tentar melhorar, por exemplo, um determinado processo, né? Ou quando eu quiser uma explicação para um determinado fenômeno, significa que eu observei ele. Por exemplo, a folha é verde, né? É um exemplo bem básico. A folha da árvore é verde. Isso é minha observação. Eu estou vendo ela e estou chegando à conclusão que ela é verde. Agora, por que ela é verde? Né? É essa pergunta que vai fazer eu chegar ao conhecimento. Porque eu vou precisar pesquisar, eu vou precisar estudar sobre as plantas, eu vou precisar estudar sobre o pigmento das plantas. Automaticamente eu vou saber mais coisas sobre a planta até eu chegar nessa determinada informação. Entendeu? Então, esse primeiro passo é um passo básico e crucial para qualquer início de método científico. Eu tenho que primeiro observar. A minha curiosidade, ela vai partir da minha observação, né? Afinal de contas, o método científico, ele começa na observação, mas ele vai terminar num produto gerado a partir do momento em que eu observei e dei start a essa curiosidade, que eu vou tentar, durante todo esse método, desvendar. Então, o primeiro passo, né, nós temos aqui a observação. Joga na tela aí, sozinho, o conteúdo, por favor. Tá? Então, é isso. Primeiro passo, observação. Depois, vemos aqui com a hipótese, né? Depois que eu tenho a observação, eu vou tentar, de alguma forma, explicar aquilo e vou gerar algumas hipóteses que respondam àquela questão que eu imaginei. Eu observei a folha verde por quê? Né? Aliás, eu observei a folha verde. Aí eu pergunto para mim mesmo, por que ela é verde? Aí eu vou estudar, eu vou pesquisar e a partir dos meus estudos eu vou criar uma hipótese, né? Eu vou, de alguma forma, como é que eu vou dizer? Eu vou tentar responder a minha própria pergunta. Ó, eu acho que, de acordo com o que eu vi aqui, eu acho que é porque ela tem um pigmento aqui determinado chamado clorofila, né? Então eu vou criando hipóteses para aquela pergunta que foi feita a partir da observação. A partir da hipótese, eu vou ter base teórica, digamos assim, para promover os meus experimentos. Eu vou pegar uma folha, né, por exemplo, que nem toda folha é verde, né? Tem plantas que a folha é amarela, por exemplo. Então eu vou pegar, vou fazer comparações. Eu estou usando esse exemplo da folha, pessoal, mas é um exemplo assim bem simples, bem didático, tá? Então eu vou fazer ali em laboratório, né? Eu vou fazer algumas reações químicas, vou tentar detectar
realmente se a clorofila está presente nessa... Que tipo de pigmento é esse que está presente nessa folha através de alguns experimentos, né? E vou chegar a um resultado, ok? O resultado, ele vai ser aí antecipar o quê? A minha conclusão. Então, a partir do momento que eu observei, né, eu senti a necessidade de buscar uma informação que eu não sei. A partir do momento que eu observei e perguntei para o além, né, por que disso, eu vou criar uma hipótese, porque eu vou procurar saber sobre aquilo e a partir dali eu vou ter um certo conhecimento, né, para desenvolver um experimento e realmente chegar a um resultado. A partir do momento que eu tenho esse resultado, eu comprovo isso, de alguma forma, cientificamente, porque eu não simplesmente observei e falei que a folha é verde. Eu fui atrás do conhecimento, eu fui atrás da prática, né, do experimento e cheguei a esse resultado. Depois que eu tenho esse resultado, então, eu chego a uma determinada conclusão. A partir do momento em que eu afirmo que a folha é verde porque ela tem um pigmento chamado clorofila, se eu seguir esse método científico, né, as partes básicas do método científico, aí eu te pergunto, olhando aqui para mim, aí eu te pergunto, esse estudo, depois dessas fases aqui concluídas, ele tem ou não tem mais credibilidade? Tem, porque eu segui protocolos, né, de pesquisa. Eu agi conforme regras que são estabelecidas para que quando eu chegue nesse resultado, ele seja aceito como um estudo sério, né? Eu segui o padrão de uma pesquisa, tá bom? Então essas etapas aí, jogando na tela de volta, essas etapas são as etapas básicas do método científico, tá bom? Aí, ainda faltou aqui, né? Depois que eu tenho essa conclusão, eu posso, enfim, chegar a uma teoria sobre o assunto. Né? A gente tem alguns estudiosos aí da nossa história, como, por exemplo, Mendel, que é um cara da genética. Vocês vão estudar, vocês vão conhecer Mendel profundamente no terceiro ano, tá? Mas Mendel é considerado o pai da genética. Mendel fez lá uns estudos com ervilhas, tá? E os estudos de Mendel são tidos, né? As conclusões de Mendel, que levou ele a escrever a teoria da hereditariedade, é usada ainda hoje, é considerada ainda hoje como a base para a genética moderna. Ou seja, ele observou as ervilhas, né? Aí ele perguntou, como que essas ervilhas nascem amarelas e algumas verdes? Porque ele lidava com esses dois tipos de ervilhas, né? Isso, quando a gente for falar dele, vocês vão saber melhor. Aí ele perguntou, aí ele começou a teorizar aquilo, a pesquisar sobre o assunto, né? E criou algumas hipóteses. Ele achava que existia, de alguma forma, alguma coisa que quando ele cruzava uma planta com a outra, alguma coisa de uma planta se misturava com a outra, né? Ele não sabia dizer o quê, mas ele sabia que o filho daquele cruzamento, ele tinha partes do pai e partes da mãe, tá bom? Então ele fez vários experimentos, né? E chegou ao resultado da questão da hereditariedade, de que todo ser recebe do pai e da mãe porções de fatores que ele não sabia o que era, que hoje a gente sabe que são genes, né? Porções de fatores que vão construir as suas características originais, tá? Então, essa conclusão virou uma teoria. Aí você tem lá na primeira lei de Mendel, né, a
a lei do monohibridismo, dizendo que toda característica, olha que interessante, toda característica presente no indivíduo, isso é terceiro ano, hein? Toda característica presente no indivíduo é proveniente de um par de genes, que ele chamava de par de fatores, ele não sabia ainda de genes nem nada. Cada um desse par, um veio da mãe e outro veio do pai, ok? Essa é a primeira lei de Mendel. E esse par de fatores vão se separar ou vão segregar-se na formação dos meus gametas. Ou seja, eles estão juntos em mim. Mas na hora da formação dos meus espermatozoides, eles vão se separar. E vários espermatozoides vão ter só um deles e os outros vários espermatozoides vão ter só um deles. Entendeu? E assim vai ser com a mulher também, enfim. Isso aí é uma outra questão. Mas a teoria chegada, né, que virou a teoria de Mendel, toda ela é tida assim como, eu vou dizer, uma coisa mais séria, uma coisa aceita até hoje cientificamente, justamente pelos passos, a seriedade com que ele lidou, né, durante o processo de pesquisa dele. Tá bom? Vamos lá. Só uma pinceladinha aí sobre o terceiro ano para vocês. Continuando. Observação. O cientista é levado pela curiosidade. Ó, o lance da pergunta, né? A observação vai gerar uma curiosidade. E necessidade de respostas, a buscar compreender como certos fenômenos ocorrem. Para isso, dá-se início à aplicação do método. A partir da observação, que pode ser a olho nu ou com a utilização de instrumentos, como o microscópio, o cientista começa a formular questões. Ele começa a argumentar com ele mesmo as possíveis respostas para aquilo que ele quer saber. Por exemplo, observa-se que a maioria das folhas são verdes. Então, a seguinte pergunta é realizada. Todas as folhas são verdes. Aliás, todas as folhas são verdes? Por exemplo, para responder à pergunta, né, todas as folhas são verdes, o cientista poderia levantar a seguinte hipótese. Há alguma substância presente nas folhas dos vegetais e que é responsável por lhes conferir cor. Ou seja, ele viu que ela é verde e pensou na situação. Tem alguma coisa na folha, né, que faz com que ela fique verde. É uma hipótese. Né? Por que ela é verde? Ela deve ter alguma substância nela aí que pinta a folha, né, que de alguma forma vai dar coloração à folha. A mesma coisa foi o Mendel lá, né, com as ervilhas. Ele criou aquela hipótese. Alguma coisa do pai e da mãe passou para o filho, para ele ter características parecidas com os pais. Né? Questionar é necessário para levantar uma hipótese. Aí a gente vem para a experiência, né, que é o experimento. Para verificar que a hipótese levantada é realmente verdadeira, o cientista realiza vários experimentos controlados, cujos dados são medidos cuidadosamente e anotados. Tá bom? Geralmente as hipóteses que a gente gera sobre aquilo, né, sobre aquela situação que a gente está pesquisando, elas também não podem ser hipóteses muito viajantes, pessoal. Né? A gente tem que focar no que a gente está querendo saber e a gente mesmo tem que ter uma noção de que aquilo que a gente está propondo como hipótese para aquilo é algo palpável dentro daquela ciência. Né? Por exemplo, um exemplo pessoal, eu estou fazendo meu mestrado. Então, no meu mestrado, eu trabalho com música. Né? A música como instrumento didático, enfim, para o meu método de escola, né? de ensino. Mas, durante o meu processo de construção do meu projeto, eu tenho que pensar coisas que vão caber dentro do meu cotidiano, do meu dia a dia de trabalho. Né? Eu não posso imaginar que vai ter que ter um palco na sala, né? um jogo de luz para os alunos se apresentarem. Não. Eu tenho que criar situações que caibam dentro daquilo, tá bom? Para que as experiências sejam vividas dentro do universo natural do aluno, tá bom? Então, voltando lá. As experiências podem confirmar a hipótese
ou mostrar que ela não é verdadeira e deve ser descartada. Assim, outra hipótese poderá ser levantada e outros experimentos serão realizados. Então, eu tenho, né, uma experiência que pode corroborar com a minha hipótese, ou ela pode descartar a minha hipótese de uma vez. Afinal de contas, uma coisa interessante. Na ciência, pessoal, resultado negativo também é um dado, tá bom? Isso é importante. Ah, não deu certo. Então anota. Isso faz parte do resultado, né? Se o protocolo diz misture isso com isso, né? Você mistura e vai dar isso, só que não reagiu, não aconteceu nada. Então você, então não deu certo, eu vou fazer de novo. Se você for fazer de novo, ele não vai funcionar de novo, porque você acabou de fazer. Então você vai relatar. No primeiro experimento, com a concentração tal, isso aqui não deu certo. Ou seja, os resultados negativos, eles não devem ser ignorados. Eles também devem ser levados em consideração enquanto processo de construção do conhecimento, né? Daquele estudo que você está formulando. Agora, uma pesquisa científica, ela pode ser sobre qualquer coisa, pessoal. Não é só questão de laboratório, né? Vocês podem, às vezes, ficar pensando só na questão biologia. Às vezes, uma pesquisa pode ser feita por que a população humana não está se vacinando direito. Então, todos esses processos, você vai ter que passar por eles para chegar em resultados. Lá no final, provavelmente, você vai ter um gráfico. Essa população é abaixo da idade tal, por isso não se vacina tanto, não se preocupa muito com a vacina, enfim. Então, tudo isso tem que ser relatado, né? Quanto mais informação, tanto do que deu certo e do que não deu certo, tiver no seu estudo, mais embasamento, né? Mais consistência ele vai ter, tá bom? Voltando lá. Resultado. Depois de analisar, né, os resultados obtidos com os experimentos, o cientista tira algumas conclusões. Se comprovar que determinado fenômeno repete-se após certo número de experiências, ele pode formular uma teoria. Ou seja, ele chegou a uma conclusão de que aquilo realmente ocorre com uma certa periodicidade, ou seja, de tanto em tanto tempo, ou numa determinada ordem cronológica, aquilo ocorre com uma determinada frequência. Então, isso não é mais um achismo. Você, através de experiências, você confirmou que aquilo acontece. De fato, aquilo que você pensou lá na observação, você conseguiu comprovar que aquilo acontece porque X e Y ocorrem dessa determinada forma, né? Você seguiu um passo. Então você consegue comprovar isso agora como uma espécie de algoritmo, né? Como uma espécie de passo a passo de que forma aquilo acontece. Então você tem aí, você pode formular então uma teoria. E o que é a teoria? A teoria explica não só a questão levantada no início, mas também todas as que surgiram durante as experiências e até mesmo prever possíveis situações relacionadas. Então, olha que responsabilidade, né? Voltando aqui na questão do Mendel. Quando o Mendel formulou as teorias dele lá, o estudo dele foi tão bem feito que ninguém até hoje conseguiu, não que as pessoas tentem, né? Mas é só uma forma de falar. Ninguém até hoje desclassificou o estudo dele. Ou seja, Mendel viveu ali no século XIX, né? Entrando ali para o século XX. Não tinha tecnologia, não tinha muita coisa moderna naquela época. Através das observações dele e dos métodos rígidos que ele seguiu, ele conseguiu chegar a uma determinada teoria.
Aí você pode pensar assim, mas hoje, com tudo que a gente tem, descarta a teoria desse cara aí, porque ele é muito antigo. E isso não acontece. Justamente por quê? Porque o estudo do Mendel foi muito bem embasado, né? E por isso ele conseguiu criar uma consistência nas informações dele, que até hoje, mesmo num tempo bem mais moderno do que a época que ele viveu, tudo isso ainda serve como base para toda essa modernidade que a gente tem em termos de genética. Joga na tela, por favor. Então é isso, né? É muito peso você conseguir formular uma teoria, né? Então é muita responsabilidade. Então Mendel, o exemplo que eu estava dando, observou as características hereditárias entre o cruzamento de ervilhas e anunciou a sua descoberta nos experimentos e elaborou sua teoria, a lei da segregação, né, independente ou lei da recombinação, que é justamente aquela lei que eu falei, que todo ser, toda característica é formada por um par de fatores, um que vem do pai e vem da mãe, enfim, né? Então, o estudo dele foi tão contundente, né? O estudo dele foi tão contundente que chamam de lei o que ele falou. Olha que lei, né? Esse termo lei é algo assim que tem que ser seguido, né? Se você não for dentro da lei, você de alguma forma está fazendo tudo errado. Então, quando diz as leis de Mendel, elas são basicamente as leis que regem a questão da hereditariedade. E ele fez isso num período muito remoto de tecnologia, né, em que não tinham muitos recursos aí para estar mostrando algo com mais contundência. Mas mesmo com toda a evolução, as pessoas sempre, principalmente no início do século XX, né, as pessoas sempre comparando os estudos dele com o que estava sendo promovido a mais, mas sempre confirmando que o estudo dele realmente era necessário, né, para entender aquilo tudo. Vamos lá, joga na tela. Então, a pesquisa ou levantamento bibliográfico é um importante estágio da elaboração do quadro inicial. Através do levantamento, sistematiza-se o que tem acerca do problema, né? Organiza-se os fatos já verificados, apresenta-se as teorias e conceitos que ajudam a explicar os fatos. Então, quando eu quero gerar um artigo científico, quando eu quero elaborar um determinado estudo, o que acontece? Eu preciso fazer um levantamento bibliográfico para saber o que já tem sendo falado sobre isso, né? O que já foi descoberto sobre esse assunto? Porque senão eu vou acabar chovendo no molhado. Não adianta, por que a folha é verde? Aí eu vou lá me matar de estudar, mas sendo que já tem 20 pessoas que já falaram sobre a mesma questão. Entendeu? Então, geralmente, para você desenvolver um trabalho científico, você tem que, além de seguir a ordem, né, as etapas, é interessante que você pesquise algo inédito, algo que seja novo, uma informação nova sobre aquele tema que você está estudando, né? Porque se você falar coisas que já se sabe sobre aquilo, então o estudo acaba não sendo tão interessante, tá bom? Vamos lá, jogando aí na tela. Então lá, o método científico no cotidiano, né? Qualquer pessoa que tente resolver um problema pode realizar observações e usar o método científico, tá bom? Então, a importância da pesquisa em biologia. Biologia, sobretudo, a gente lida com muita... Como a gente lida com vida, existem vários tipos de vida, vários tipos de hábitats, vários tipos de reprodução. Então, tem muitas coisas que podem ser observadas a partir do momento em que você tenta, né, fazer uma pesquisa científica envolvendo determinados seres vivos. Então, vamos a um exemplo. Em um laboratório farmacêutico, desenvolveu-se
uma droga para o tratamento de vermes intestinais em cães, que garante sua eficácia em 70%. Outro laboratório concorrente alega que ela não surte efeito. Então, e agora? A gente tem um remédio que, segundo o fabricante, funciona em 70% dos casos, e outro laboratório diz, não, esse remédio aí não surte efeito algum. Um dos dois está equivocado aí nessa situação. Então, o que acontece? Vamos realizar um experimento controlado. Isso aqui é muito usado, por exemplo, nos processos de vacina, né? Para validação de vacina, para descobrir se a droga é eficaz. A droga aqui, no caso, se refere ao remédio, tá, pessoal? Que, querendo ou não, remédio é uma droga. Inicialmente, separamos os dois grupos de cães parasitados, ou seja, aqueles cães que estão sendo acometidos pelo parasita que está causando a doença, que devem pertencer. Aí tem alguns critérios. A mesma raça, ter aproximadamente a mesma idade e não apresentar outras doenças associadas. Aqueles cachorros que têm outras doenças associadas, automaticamente eles vão estar mais fragilizados a não melhorar, digamos assim, né? Vão estar mais suscetíveis a não melhorar com o remédio, tá bom? Então, o grupo experimental recebe a droga na dose adequada, né? Aos animais do grupo controle é dado um medicamento sem nenhum efeito. Isso aqui é interessante, pessoal. Chama placebo, tá? O que é o placebo? Ele é um tipo de remédio, é fake, ele é algo que não serve, ele não tem efeito algum. Mas, às vezes, só o fato do organismo entender aquilo como algo que está tentando matar aquela substância, né? Isso pode causar algum efeito de imunidade, enfim, né? E acabar resolvendo o problema, né? Então, tal procedimento é necessário para se evitar a crítica de que a doença está sendo tratada não pela droga, mas apenas pelo fato dos cães estarem recebendo algo estranho. Então, os seus donos, né? Quando eu vou pegar, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou levar meu cachorro, né? Eu estou percebendo que o meu cachorro, ele está mal, ele está, sei lá, né? Apático, enfim, o que vai acontecer? Aí eu vou lá nessa pesquisa, meu cachorro, eu quero que ele faça parte dessa pesquisa. Aí eles vão dar um remédio pro meu cachorro. Aí eles vão dar um placebo, né? Que é essa palavrinha que está aqui, ó. Aqui, o placebo. Aquilo é uma forma deles testarem se realmente o meu cachorro está sentindo aquilo, ou, por exemplo, se é eu que estou percebendo aquilo, como se eu estivesse viajando demais. Então, a partir do momento em que eu dou o placebo lá para o meu cão, mas eu estou achando que aquele remédio é o remédio realmente, de fato, que vai funcionar, né? Aí, depois que eu dou esse remédio, aí no outro dia eu falo, agora ele melhorou. Mas ele nem tomou remédio nenhum. Ele tomou um placebo que não fez efeito algum. Mas só na mente do dono, como eu sei que ele tomou um remédio, aí eu já vejo ele de outra forma, né? O remédio em si não fez nada, mas a minha percepção mudou, porque eu estou confiante que aquele remédio fez efeito, entendeu? Então, agora, se o cachorro realmente continua ruim, então é sinal que aquela droga realmente não está sendo eficaz. Entendeu? Vamos lá. Joga na tela, indo para frente. Depois de efetuado o tratamento, poderemos dizer se a taxa de cura, né, entre os animais do grupo experimental que receberam o novo medicamento foi maior do que entre outros animais do grupo controle que receberam o placebo, tá? Então, quando alguém fala assim para você, eu estou um pouco ruim, né? Isso é comum. Assim, as pessoas usarem. O fulano está reclamando aí, dá uma pílulazinha lá para ele de dipirona, né? Sei lá, um remédio, um analgésico qualquer, e diz, toma esse calmante aqui, isso aqui é bom para dor no músculo. Aí você dá um remedinho qualquer. Aí a pessoa toma, automaticamente ela vai
internalizar de que a partir daquele momento ela vai melhorar. E às vezes isso funciona. Ou seja, é como se fosse algo que o psicológico manda muito também na situação. Entendeu? Então, é um placebo. Você deu um remédio que nem serve para aquilo que a pessoa está sentindo. Mas só o fato dela tomar um remédio e internalizar de que ela já tomou um remédio, agora ela vai melhorar, ela acaba melhorando. Entendeu? É como se fosse um efeito psicológico. Vamos lá. Voltando para a tela. Efeito placebo, então, é a melhora que os doentes podem apresentar, causada apenas pelo fato de perceberem, aliás, de receberem certa medicação, né? Independente das reais propriedades curativas que essa possa ter. Só o fato de eu ir no médico já diz para o meu corpo que a partir dali eu vou melhorar, porque eu tive o que eu sempre quis ali, né? Que foi o atendimento médico. Então, nesse momento, a minha cabeça relaxa. E é como se ela dissesse, agora eu tô bom. E o médico, às vezes, só passa ali um remedinho leve, que às vezes, só para, digamos, para fazer a pessoa relaxar, né? Então, pesquisa nas diversas áreas de biologia, né? Exemplos de pesquisa nas diversas áreas de biologia: células-troncos, transgênicos, vacinas, medicamentos, contaminação ambiental. Então, principalmente aqui, nas células-tronco, eu posso dizer que hoje em dia existe um avanço muito grande e há uma esperança na humanidade de que o desenvolvimento de pesquisas sobre esse tema, ela vem aí, de repente, a proporcionar curas para cânceres, né? A tratamentos, terapias gênicas para determinadas síndromes, né? Porque as células-tronco são aquelas células indiferenciadas, ou seja, são células como se fossem sementes, que elas podem se transformar em vários outros tecidos. Então, de repente, eu estou com, sei lá, um câncer de fígado, aí eu pego uma célula dessa, introduzo ali no meu organismo, e isso vai fazer com que aquela célula cancerosa, ela seja substituída por aquela que vai tomar o lugar dela. Só que essa que vai tomar o lugar dela agora é uma célula sadia, né? Fazendo assim com que o câncer seja neutralizado. Os transgênicos aqui, por exemplo, quando se precisa ali de alimentos mais rápido, um exemplo, eu preciso de um alimento mais rápido, então eu quero que a banana, não, vou colocar aqui outra fruta, eu quero que a manga fique madura mais rápido, ela cresça e dê manga mais rápido. Então eles vão lá mexer na genética dessa fruta para que ela se desenvolva de uma forma mais rápida. Esses são alimentos manipulados geneticamente, né? São transgênicos. Vacina, né? Vocês já sabem da importância do que se trata aí da questão da prevenção de doenças, né? A questão dos medicamentos também. Tudo isso são pesquisas muito importantes na área da biologia, sobretudo também a questão da contaminação ambiental, né? Que infelizmente acontece muito ainda no nosso Brasil. No nosso Brasil não, no nosso planeta. Mas enfim, existem várias pesquisas dentro desses tópicos aí que eu acabei de falar. Tá bom, pessoal? Então vocês entenderam a importância do método científico, de se seguir determinados passos para você ter credibilidade em um resultado quando você chega no final, né? E que se você disser, você criar uma teoria sobre aquilo, sobre aquele tema que você está estudando, né? Para você chegar nessa teoria, então você teve realmente um embasamento muito profundo, né? Um processo, um método muito exigente para que aquela teoria explique realmente todos os problemas daquele tema, né? Então, isso é interessante no método científico. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora para a nossa revisão.